canal aqui. Eu trago hoje para vocês uma dica sobre como utilizar a articulação das notas para dar vida ao solo de vocês, tá bom? Eu tenho aqui um trecho da música Jongo do Sol Poente que está no meu CD. O CD já está no Spotify, o Urutu, tá? Então é a primeira faixa do disco e é uma faixa bem interessante. E esse trecho aqui é bem legal também, porque eu lembro que quando eu fui colocar ele na mão, eu tive algumas dúvidas, assim, na verdade eu quebrei um pouco de cabeça, uma moto, para eu colocar ele assim de uma forma que eu gostasse, né, que a articulação das notas ficasse interessante. Para vocês verem um pouco, a frase é essa, ó. Primeira coisa aqui que eu tenho a dizer para vocês é que vocês vão ver que eu ando com ele na horizontal. Por que isso? Quando eu desço esse solo para as cordas finas, eu quebro o timbre. Então, a primeira coisa, eu não quero quebrar o timbre da frase, a frase é única. Então, eu tenho que pensar que é como se alguém estivesse falando, essa voz ela tem que continuar sem ter quebra muito de timbre. Quando eu desço para as cordas que são em uníssono, né, que ela não é oitavada com essa corda grossa, junto como são as três de cima, o que acontece aqui é que muda muito. Então eu não quero ter essa mudança de timbre na hora. Foi uma coisa que eu tive muito cuidado na hora da gravação de todas as faixas, para não ter essa mudança. E nessa música foi muito possível de fazer isso tudo. Então a gente trabalhou muito os solos dela como um todo na forma horizontal. Claro que você tem que ter um pouco mais de destreza. E aqui eu mostro também como que é importante a gente ter independência da nossa mão esquerda para conseguir colocar isso, né, de uma forma bem interessante, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, ó, assim, e uma outra coisa é o uso sempre do polegar. Se eu mudo de palheta, digamos assim, se eu passo do polegar para indicador ou médio, também tem uma mudança de timbre. O que acontece é que eu posso diminuir isso por técnica e eu vou refinando isso o tempo todo, mas tem ainda uma diferença se eu uso polegar, indicador ou médio, ou anelar, se eu estou descendo, se eu estou subindo, tudo isso vai mudar. Então eu busquei aqui sempre trabalhar a frase na mesma forma, polegar para baixo nela inteira, tá bom? E aí, ó, eu posso deixar essa frase muito seca ou usar dessas articulações para eu deixar a frase com mais vida. Eu vou fazer ela de uma forma seca aqui para vocês verem a diferença, tá? Ó. Essa frase tá bonita, tá no tempo, mas ela não tem tanta vida como ela poderia. O que eu faço aqui é articular essas notas, tanto de não dar espaço entre elas soando, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ter é isso, muita destreza, muito treino também, e colocar as articulações de glissando, algumas outras coisas, para a gente conseguir dar um pouco mais de vida. Então ele vai ficando assim, ó. Tem um efeito que eu coloco aqui, ó. Entre essa nota e essa, quase não é um ligado. Ele simula um pouco essa descida, mas ela macia a nota, ela não vai sair essa transição tão brusca. Brincadeira aqui com alguns efeitos, um bendzinho, para ir amaciando essas transições difíceis, alguns saltos, então eu uso algumas mudanças aqui de dedo que talvez não usaria em outras situações, mas que essa música pediu. É um trecho pequeno para vocês verem o tanto que a gente vai refinando a coisa para o som ficar bonito no final, tá? Isso vai fazer diferença em solos. Então uma dica que eu dou para vocês é sempre buscarem essa sonoridade, ouvir exatamente o que vocês estão tocando para conseguir esses efeitos mais bonitos. E aí ele sai de uma coisa mais dura, digamos assim, para uma coisa mais macia. É difícil, né? Mas a ideia é essa mesmo, amaciar um pouco, deixar mais vivo.
Então eu vou fazer ela seca aqui e depois eu faço ela articulada, beleza? Assim a gente deixa a frase mais bonita, mais gostosa de ouvir e também de tocar fica muito mais gostoso. Beleza? Essa é a dica de hoje. Beijo pra vocês. Feliz ano novo, estão começando o ano aqui agora. E é isso. Tchauzinho. Até mais. Não esquece de ouvir o disco lá no Spotify. Tá chegando também o songbook dele pra vocês. E eu espero que seja um ano prazeroso para todo mundo. Beijo.